Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Este é um vídeo para dar dicas sobre como se concentrar no estudo, como ter foco, né? E como se ater àquilo que você vai estudar da melhor forma possível, para que você possa extrair aquelas informações do livro e que você possa então se aprimorar nos estudos, né? Diante aí de um livro ou de um texto que você vai analisar, existe uma série de preocupações que você tem que ter como estudioso daquele assunto. Primeiramente, você precisa ter um local que seja interessante para aquele estudo, normalmente um local que seja silencioso, um local que lhe proporcione uma certa calmaria, para que você possa ter a devida atenção naquele estudo determinado, né? Não precisa ser necessariamente um local totalmente silencioso, né, mas que seja um local que você vai ter a oportunidade de focar naquele determinado estudo, naquela determinada ação que você irá realizar. E esse é um dos grandes problemas de quem estuda, né? Ter a questão de ter uma atenção determinada, a questão de vencer o cansaço, de vencer todas as questões em relação à própria dispersão e ainda reter tudo isso, tudo aquilo que você colheu na sua memória. Então é lutar para ter uma atenção, lutar contra a dispersão e ainda lutar para se ter algo memorizado, né, e lutar contra o cansaço propriamente, né? Então, o estudioso, diante de uma obra determinada, diante de um livro, quando você está na mesa, quando você vai estudar realmente naquele determinado momento, você pode tomar algumas medidas que são interessantes para que você tenha um foco determinado. Né, muitas pessoas se sentem cansadas, né, ao abrir um livro e perceber que tem que estudar uma matéria ou um tema um pouco pesado, né? Não estou falando, por exemplo, de uma leitura de obras pelo deleite, pelo prazer, né? Por exemplo, você vai ler um livro de entretenimento, você não precisa ter todo esse foco, essa atenção. Você pode ler na praia, você pode ler numa praça. Os livros de entretenimento têm essa facilidade, você não tem que ter a devida atenção. Agora, nos livros que você vai buscar se aprimorar ou buscar uma informação, um conhecimento, há uma necessidade de atenção e de uma análise maior, né? E são esses livros que cansam muito a gente, né? Que trazem muito esforço. E para ter o foco necessário, para ter aquele momento que você vai realmente assimilar aquelas informações, eu particularmente utilizo alguns meios, algumas técnicas próprias, né? Até mesmo para gerar esse foco, né? A primeira atitude que você tem que ter é marcar um horário determinado que você vai realizar essa tarefa. Um horário que você sabe que nada vai te impedir de realizar essa determinada tarefa, né? Seja um horário, por exemplo, às 5 horas da manhã, onde quase ninguém está acordado, você acorda cedo e você vai ter o tempo determinado para realizar aquela tarefa, aquele estudo. Ou mesmo durante a noite, ou um horário ao longo do dia que você sabe que vai ter essa tranquilidade, né? E diante disso, diante de ter esse horário disponível nas 24 horas que você vai ter disponíveis, aí você escolhe 1 hora, 2 horas mais ou menos. Eu acho que é o tempo suficiente para ter um bom estudo diário, né? E optando e escolhendo esse horário determinado, você vai então agora buscar o foco determinado para exercer essa atividade, né? Eu particularmente gosto muito de utilizar a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, para você que não conhece, é uma técnica que você cronometra o tempo determinado de estudo e que você vai então, depois de passado esse tempo cronometrado, você vai descansar e depois cronometrar novamente esse tempo determinado. O cérebro humano ele é capaz de reter as informações, de ter uma atenção determinada no tempo entre 10 a 20 minutos mais ou menos. Depois dos 20 minutos, o cérebro começa a se dispersar, começa a pensar em outras coisas e você não vai ter a determinada atenção para analisar aquela obra. Então por isso que há uma necessidade de pausa, pelo menos de alguns minutos, e aí sim você volta àquele estudo, né? Isso é uma coisa própria do cérebro, né? Já há uma série de estudos científicos que analisaram quanto tempo o cérebro humano tem foco, né? Então é essa média, né? Entre 10 e 20 minutos, que é o tempo que a gente tem o foco concentrado, aquele foco que você vai aprender aquelas informações, né? E por isso eu utilizo o método Pomodoro. No método Pomodoro, você cronometra até 20 minutos, por exemplo, né? E você vai, nesses 20 minutos que você tem, você vai se
focar naquele estudo. A única coisa que você vai pensar, a única coisa que você vai fazer é justamente estudar aqueles 20 minutos e para aprender aquela matéria, para analisar essa matéria. Então, nesses 20 minutos, você não vai pensar em nada e todos os objetos que forem distração, você tem que, evidentemente, não colocar à sua disposição e evitar as distrações. Depois de decorrer desses 20 minutos, você dá uma pausa, por exemplo, de 5 minutos, e depois desses 5 minutos você faz novamente os 20 minutos e assim sucessivamente ao longo do tempo, né? Muitas pessoas utilizam para fazer esse Pomodoro alguns objetos que eu vou mostrar para vocês aqui. O primeiro objeto que eu utilizo é o próprio Pomodoro, que é uma série de objetos que você conta o tempo, né? Você marca o tempo com ele pode marcar até 1 hora. Normalmente é utilizado, né, em cozinhas, né, quando há o preparo de alimentos e há um determinado tempo, as pessoas utilizam o Pomodoro. E é por isso que surgiu justamente o tema, o próprio nome Pomodoro surgiu com isso, né, de um estudante, né, da Itália, ele era universitário e ele decidiu utilizar um Pomodoro para realizar determinadas tarefas e assim cumprir essas tarefas ao longo do dia. E ele percebeu que realizando isso, essa contagem do tempo, de 20 minutos, depois descansando, depois mais 20 minutos, ele conseguiu realizar uma série de tarefas que ele não estava conseguindo realizar normalmente. Então, utilizando o Pomodoro, nessa contagem de 20 minutos, você faz, aqui tem vários formatos do Pomodoro, né? Tem aí o formato do próprio tomate, o formato aqui da coruja, tem o formato de uma joaninha, enfim, vários outros. Então você conta o tempo e nesse tempo você vai estudando. O problema de utilizar esse objeto é que ele faz um barulho constante, como vocês podem perceber, né? E esse barulho às vezes pode incomodar algumas pessoas que não gostam de barulho na hora do estudo, causando aqui uma nova dispersão. Então não é necessário utilizar necessariamente o Pomodoro para estudo. Você pode utilizar outros meios para o seu estudo, né? Inclusive ele faz um barulho quando dá os 20 minutos, um barulho que pode incomodar também, dependendo do lugar onde você estiver. Né, se for, por exemplo, na madrugada, ou se você estiver em uma biblioteca, você não vai poder utilizar propriamente o Pomodoro. Então, por isso que você tem que utilizar outros meios, né? É um meio de estudo que você pode utilizar apenas quando você está disposto, né? E quando você tem justamente esse objeto em casa e sente que ele não irá te atrapalhar em termos de tempo, em termos de qualidade de estudo, etc. Né? Outro meio que você pode utilizar é o próprio celular. Porém, não utilize o próprio celular que você acessa a internet, que você usa no Facebook, que tem seu WhatsApp, porque ao utilizar a cronometragem do celular ou mexer no celular, inevitavelmente você vai acabar tendo a sua atenção direcionada a ele, ou querendo aproveitar aquele momento para acessar as redes sociais. Então eu pego o meu celular, normalmente eu desloco ele para outro local da casa, né, ou do local onde você estiver, ou desligo o celular e utilize esses celulares antigos, né, que não têm acesso à internet e que você pode muito bem cronometrar e que também ninguém vai ligar porque já não funciona mais esse tipo de chip, etc. Então você vai utilizar ele simplesmente para cronometrar e é uma coisa boa porque ele é mais silencioso do que o Pomodoro. Então você pode utilizar aí para cronometrar o seu tempo e de uma forma eficiente estudar propriamente, né? Outra forma de utilizar um meio também eu uso esse aqui, é a Mi Band, né, no braço, onde você pode cronometrar nela o tempo também. E eu gosto da Mi Band e considero como sendo melhor do que o outro tipo, né, que é o smartwatch, né, que você utiliza no braço, porque ela não tem acesso determinado à internet, enquanto que o outro, né, ele tem acesso à internet, você vai querer mexer nas redes sociais, dependendo do tipo de aparelho que você tiver. Então eu utilizo esse aqui porque é um meio prático, dura bastante tempo, né, não precisa ficar recarregando muito tempo, e você pode cronometrar aqui os 20 minutos. Então é outro meio, e é um meio silencioso, você pode utilizar para outras tarefas também, né, além das tarefas de estudo, você pode utilizar também a técnica do Pomodoro para atividades em geral. Então são essas três formas que eu posso falar para vocês, né? O próprio Pomodoro, o celular antigo e a Mi Band aqui, que cronometra o tempo, né?
outra forma de sempre mostrar que o estudo é importante, que eu devo sempre estar atento, devo prezar o tempo, né, que eu tenho, valorizar o tempo que eu tenho, é utilizar aqui o Memento Mori. Né? O Memento Mori é sempre o objeto que vai te fazer lembrar que o tempo é passageiro, que sua vida é passageira, que você tem que sempre fazer as coisas com o devido tempo e na medida necessária. Né? E eu utilizo aqui o Memento Mori, que é essa caveira aqui. Isso é uma coisa muito antiga, né? Desde da Idade Antiga, né? Desde a época de Epicuro, por exemplo. Né? Também aí o São Bento utilizava, né? Os próprios beneditinos utilizam, colocando em sua mesa uma caveira ou algo que simbolize, né, a morte, ou seja, que simboliza o tempo, que seu tempo é precioso. Muitas pessoas já utilizaram isso, né, o Memento Mori, alguns santos da igreja também, né, estudiosos, teólogos, e também pessoas que veem a noção do tempo. Então, quando você tem uma caveira, você percebe a sua mortalidade, você percebe a sua finitude, né, e faz com que você se apresse a realizar suas atividades, uma vez que você tem essa noção de que o tempo ele é algo raro, é algo importante que você tem que aproveitar o máximo possível do tempo da sua vida. Né? Então são esses recursos que eu utilizo, né, que eu apresentei para vocês. Existem outros meios de se utilizar técnicas para se valorizar o tempo, né, mas são alguns tipos de recursos. Né? Atualmente eu utilizo o tempo da Mi Band, né, cronometrando 20 minutos. Evidentemente que você, já tendo um tempo maior de estudo, já tendo se acostumado a ter o foco necessário para o estudo, você pode normalmente ampliar o tempo, né, da cronometragem, né, para um tempo maior e com isso se desenvolver. Né? Através dessa técnica é que muitas pessoas vêm desenvolvendo seu estudo e possibilitando estudar por longas horas, né, sem ter um cansaço exaustivo. Né? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe nos comentários se você tem alguma sugestão quanto a esse tema, né, de cronometragem de tempo, de meios para se ter foco. Né? Se inscreva no canal caso você não esteja inscrito para ampliar aqui esse trabalho. Enfim, muito obrigado pela atenção.